ser melhor do que ontem. Estamos em constante mudança. A idade vai chegando a cada minuto e as mudanças automaticamente vão acontecendo. O tempo passa para todos, irmãos. E junto com o tempo passando também vem as rugas, os pés de galinha e as gorduras localizadas. Não tem como segurar isso. Só com muita academia e com muito botox. É inevitável, a gente não pode segurar o tempo, a gente não segura o tempo. Porém, o tempo passar não significa evoluir. O tempo está passando, mas não significa que só porque o tempo está passando a gente está evoluindo. Aliás, tem gente que além de não evoluir, está regredindo. O tempo passa, a pessoa vai ficando pior. Por quê? Porque está muitas vezes longe da presença de Deus. Do conhecimento do Filho de Deus em sua plenitude. Não significa que a pessoa não conhece a Deus. Ela conhece a Deus, mas ela conhece limitadamente. Você pode conhecer... eu sou evangélico. Está na moda falar que é evangélico. Eu sou evangélico. Eu vou na igreja de domingo. Como se isso fosse o bastante. Como se isso fosse tudo. Como se vir na igreja de domingo eu já conheço a Cristo em toda a sua plenitude. Na verdade é muito pouco. A nossa estadia aqui de quarta e domingo é muito pouco. São 2 dias. E nesses 2 dias ainda a gente às vezes não pega nenhum louvor. Ou se está na hora do louvor a gente não tem força para louvar. Ou a gente não sabe, nunca foi ensinado a como louvar. Então, às vezes, a gente acha que conhece, mas não conhece. Não conhece nem a pontinha do iceberg. Não conhece. Como que vai viver? Como que vai evoluir se não conhece? Então, quem aqui, vou fazer uma pergunta. Quem aqui conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Desviado. Essa pessoa, quando ela se afasta... Quando ela se afastou dos caminhos do Senhor, ela automaticamente parou de evoluir. Essa pessoa está estagnada espiritualmente. Dá a impressão que não, dá a impressão que a vida dela está normal, mas ela está paralisada. E no mundo espiritual só existe 2 movimentos. Ou eu vou para frente, ou eu vou para trás. Mas se eu estiver parado, eu estou indo para trás. É aquela piada do diabo com aqueles que estavam em cima do muro. De um lado, Satanás chamando as pessoas que estavam do outro lado, do lado de Deus, chamando, vem para cá que é melhor, aqui tem prazer, aqui tem festa, aqui tem funk e tudo mais. E as pessoas que estavam em cima do muro, ele não falava nada. Aí uma hora chamou a atenção de quem estava do outro lado. Falou, nossa, toda hora você chama a gente para ir para aí, mas quem está em cima do muro você não chama? Aí ele respondeu, porque quem está em cima do muro já é meu. Não preciso chamar. Então, no mundo espiritual, não tem como você estar... eu estou aqui em cima do muro. Não, eu estou aqui de domingo, pastor. Não tem. Ou você vai se abrir para evoluir, ou você vai se abrir para ser melhor do que você foi ontem, ou senão você está regredindo. Você está voltando para trás. E às vezes você pode ter... Não, mas é melhor dar 2 passos para trás e depois vai dar um para frente, pastor. E o passo certo. Mas o problema é quando você dá 2 para trás e nunca dá um para frente. Você fica no somebody love com Deus, sabe? Somebody love. Eu vou dar 2 para trás, mas depois eu dou um para frente. Só que Deus está esperando esse para frente, ó. Deus está esperando você ter uma vida de oração, ó. Deus está esperando você jejuar, ó. Deus está esperando você aprender a palavra, ter prazer em ler a palavra e conhecimento da palavra, ó. Deus está esperando você ter vontade de entrar na escola bíblica. Que o pastor está fazendo a escola bíblica depois que ele chega do trabalho, na terça-feira, no culto, já tem culto quarta, mas na terça-feira ele está disponibilizando para dar um pouco de conhecimento, mas ainda estou em dúvida se eu vou entrar, Senhor. Estou em dúvida. Então, eu te provo que uma pessoa que está afastada, ela está regredindo, ela não está evoluindo. Uma pessoa que está afastada de Deus, ela está regredindo. Ela não sabe, mas ela está regredindo. Porque a palavra evolução
A raiz da palavra evolução vem do latim, que é evolutio. Evolutio. Essa palavra evolutio é uma palavra que ela tem, paralelamente, ela tem uma raiz na palavra envolvere. E a palavra envolvere, né, significa desenrolar pergaminhos. A palavra envolvere significa desenrolar pergaminhos. Eu não sei se vocês sabem o que é pergaminho, mas antigamente, os antigos, eles precisavam registrar fatos históricos em algum lugar. E não existia livros, impressão. Então o que eles faziam? Eles registravam em pergaminhos. Esses pergaminhos eram registrados os fatos mais importantes. Inclusive a Bíblia dos antigos eram os pergaminhos. Há histórias de que o apóstolo Paulo, ele carregava quilos e quilos de livros, de pergaminhos, para ir fazer as suas missões nas cidades e ir pregar nas igrejas em que ele pregava. Então não era como hoje, que a gente tem aqui a Bíblia praticamente resumida e está tudo aqui. Todos os 66 livros estão aqui. Antigamente era livro por livro, porque ainda estava sendo formada a Bíblia. Eles só tinham praticamente o Velho Testamento na época de Paulo. Ali em Atos dos Apóstolos, quando ele começou a realmente a fazer a obra missionária, a escrever as 13 cartas que ele escreveu, então ali ele estava o quê? Ele estava ajudando a escrever o Novo Testamento. Então eram quilos e quilos que ele tinha que carregar em cada missão. Agora você imagina, não tinha carro para ir, o transporte era a pé. Você imagina a dificuldade que era. Hoje algumas pessoas têm carro, conseguem vir num conforto para a igreja, né? Hoje a gente tem até a tecnologia ao nosso favor. Tem gente que nem Bíblia traz para a igreja. Agora é o celular, você está no Google aí, aparece aí Efésios 4, né? E aí você não precisa carregar. A gente vive numa outra época, mas o significado da evolução não muda. Independente se eram os pergaminhos ou não, o significado é desenrolar pergaminhos. Se eu entender que o pergaminho, ele aqui espiritualmente está representando a Bíblia, então significa que evoluir é realmente desenrolar a Bíblia, é descortinar os mistérios de Deus. Eu só vou evoluir quando eu descobrir quem Cristo é verdadeiramente em toda a sua plenitude, e quando eu conhecer a palavra dele, e mais, quando eu conhecer os planos dele para a minha vida e os propósitos que ele tem na minha vida. Só nesse momento em que eu vou conseguir verdadeiramente evoluir. Quando eu estou na presença de Deus, uma conversa com Deus, ela me traz evolução. E isso independente de idade. Porque tem gente nova que está tão perto de Deus que está evoluindo, que está crescendo. E tem gente velha que acha que já sabe tudo e muitas vezes não sabe, paralisou. Não importa quanto tempo eu tenho de evangelho. Importa o quanto hoje eu estou disposto a ser melhor do que eu já fui. Não importa quanto tempo eu frequento a igreja, eu sei todos os hinos da harpa. Não evoluiu, porque nem na harpa a gente está mais. A gente já está nos louvores. Mas não, pastor, mas a harpa era melhor. Tá bom, se fosse melhor, estava sendo usado por todos hoje ainda. Mas não está mais sendo usado por quê? Porque a geração é outra. A harpa que tocou o coração dos antigos, talvez não toque hoje a nova geração. A nova geração, ela quer a música. A nova geração, ela quer a batida. A nova geração tem uma outra forma de se aproximar de Deus. Então nós precisamos evoluir. Essa palavra evolução, que vem de desenrolar pergaminhos, que vem de você ter um conhecimento das escrituras. Às vezes evolução dá a impressão que é correr, né? Eu vou correr, eu vou dar passos largos, eu vou evoluir. Tem nada a ver. Evolução é desenrolar livros, é desenrolar pergaminhos. Agora, nós estamos falando especificamente de desenrolar a Bíblia, desenrolar o conhecimento de Jesus. Não ler a Bíblia para ter conhecimento da letra, mas conhecer o Jesus da Bíblia, para que verdadeiramente ele venha a ser vivo a cada dia dentro de mim. E para que eu possa, então, não viver uma vida ao acaso, ao destino, do que me será amanhã, mas sim eu tenho a certeza do que ele tem amanhã, porque ele mesmo está me revelando, porque eu estou desenrolando os pergaminhos da minha própria vida que Deus escreveu. É isso que Deus espera de nós. Existe uma teoria, é uma das teorias da criação, é a teoria de Charles Darwin. A teoria de Charles Darwin é a teoria do evolucionismo.
ele acredita que o homem evoluiu do macaco. Quem já ouviu falar dessa teoria? Então, Charles Darwin, em 1859, ele lança essa teoria dizendo assim, não, o homem é muito parecido com o macaco, tem todos os trejeitos e tudo mais, e o homem era um macaco, e daí ele foi evoluindo e se tornou isso daí. Só que essa teoria já cairia por terra no dia de hoje. Por quê? Porque hoje, se o homem só evolui, ele saiu do macaco, ele teria que sempre estar em constante evolução, não retroceder e voltar a ser um bicho como está acontecendo. Não retroceder e começar a jogar bomba no outro só por causa de um espaço geográfico. Não retroceder e lançar uma bomba sem se preocupar se é uma criança que vai morrer. Que evolução é essa, então, do macaco, que eu volto a ser novamente um bicho, um animal irracional, que não pensa? Então essa teoria já caiu por terra. Isso que não significa que então a gente não crê no evolucionismo, e existem várias teorias, toma cuidado, porque às vezes o diabo vai te apresentar um monte de teoria aí que se não tiver o pleno conhecimento do Filho de Deus, você pode até começar a acreditar. Um dia eu vou na escola bíblica, tem uma aula que fala só sobre as teorias da criação. Tem o evolucionismo, tem o dualismo. Não sei se você já viu aquele símbolo daquela marca que antigamente era famosa, hoje em dia não é mais, da Tony Country. Vocês lembram dessa marca? Que era um olhinho branco e um olhinho preto, e aí dividia no meio. Aquele símbolo é um símbolo de uma teoria chamada, de uma seita chamada dualismo. Então, o que o dualismo acredita? O dualismo acredita que o bem, que é o branquinho representado lá, e o pretinho representa o mal, que um existe por causa do outro e que nunca vai deixar de existir os dois. Então, eles acreditam nisso, que o bem existe por causa do mal, o mal existe por causa do bem. Essa briga é desde que a criação aconteceu e que essa briga nunca vai terminar. A gente também é dualista, eu também sou dualista, eu também acredito em Deus, eu também acredito em Satanás, eu não desprezo os desígnios dele. Só que a diferença do nosso dualismo é que a gente acredita que um dia não vai ser mais dualismo, porque um dia Jesus Cristo vai vencer a Satanás de uma vez por todas. Porque se a gente não crê, irmão, que um dia o mal vai ser vencido, então por que a gente está aqui? Se a gente não crê que o nosso sofrimento um dia vai acabar, por que a gente está aqui? Se a gente não crê que chegará um dia que a guerra vai terminar e que a fome vai terminar, por que a gente está aqui? Então, essa é uma outra teoria que já caiu por terra. Aí tem um monte de outras, tem o poligaísmo, que é a crença em mais de 5 deuses, né? Por isso poli. Né? Nós somos monoteístas, porque a gente crê em um só Deus. E a nossa teoria qual é? Criacionismo. Porque o criacionismo é eu acreditar que Deus criou sim o animal, mas Deus depois criou o homem, depois criou a mulher e colocou eles para dominar sobre a terra que ele tinha criado, sobre os mares que ele tinha criado, sobre os animais que ele tinha criado. Nós somos então criacionistas, mas não significa que nós não temos que evoluir. E eu declaro em nome de Jesus. Olha, irmãos, eu vou falar para você, eu sou bom de pegar a palavra de vitória, eu sou bom. Ontem até a Jéssica falou, ela pregou ontem aqui, ela falou assim para mim, aí se me travar, você tem uma palavra, né? Você sempre tem, claro que eu tenho. Eu tenho mais de 1000 palavras, de vitória. Se eu quiser pregar para você, eu prego. Só aqui no meu Word, ó. Só aqui no meu Word, esse ano, tem 145 palavras. 145 palavras, e nenhuma repetida. Porque não tem um culto que eu prego uma palavra repetida. Todas as palavras que prego, eu peço a inspiração de Deus, são palavras novas. É igual na padaria, vender pão velho, ele vem duro. Então, ou seja, a panificadora do céu, para mim, sempre está nativa, porque sempre Deus manda um pão fresco. E você, se você quiser, você vai sair daqui alimentado hoje. Eu poderia pregar 1000 palavras para você de vitória, e você já estaria dando pulos da tua cadeira. Só que não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente evolua. Chega da gente ficar só ouvindo palavras que venham nos trazer motivação, que venham nos trazer uma emoção naquele momento, e a gente sai daqui, a gente sempre vive a mesma coisa. Chega, é tempo da gente começar a evoluir. Fala assim, eu vou evoluir. Em nome de Jesus. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala, você vai ser melhor que você foi ontem. A vida, irmão, ela é feita de evolução. Fala para quem está do seu lado, a vida é feita de evolução.
Diante, irmãos, diante dessa lógica, eu preciso começar a entender como que eu vou evoluir. Para evoluir, irmãos, primeiro, tem que querer mudar. Você quer evoluir? Você vai ter que mudar. Ou você muda por bem, ou você muda por osmose. Deus, ele vai te propor a mudança, tá? Para você evoluir. Se você não quiser evoluir, ele vai dar uma forçada para você evoluir. Porque ele te ama. E a Bíblia fala que o pai corrige ao filho que ama. Para quê? Para ele evoluir. Você só cobra o seu filho, não é porque você quer o mal dele, você cobra o seu filho porque você quer ver ele dar certo na vida. Você quer ver ele progredir, você quer ver ele trabalhar, você quer ver ele estudar, você quer ver ele pôr lá o negócio na cabeça lá, quando ele se formar. Entendeu? Você quer ver ele bem, por isso que você cobra o seu filho. Então Deus vai te colocar numa situação que não vai ter como você não evoluir, eu profetizo. Vai ser igual se você estiver na estação Sé do metrô e não quiser descer. Você vai descer. Quem já parou na estação Sé, ficou na porta e falou, não vou descer. Quando viu, já estava lá fora já. Todo mundo te empurrou. Tem situações que a gente é colocado, irmão, que não tem como a gente falar, não vai dar, não vai acontecer. Porque Deus vai provocar essa situação na nossa vida para a gente começar a evoluir, em nome de Jesus. E Deus usa desafios. E Deus usa provas, e Deus usa vales, e Deus usa tribulações, e Deus usa dores, muitas vezes, para nos trazer a evolução e o crescimento. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a evolução da nossa vida, ela pode até trazer prova, ela pode até trazer dor, mas a evolução, ela significa uma nova fase. A evolução significa passar por uma nova fase. Então, eu vou falar uma coisa para você, se a luta está difícil é porque você passou de fase. Não sei se vocês são da época do Alex Kidd. Eu jogava Alex Kidd, o Master System. Eu tô ficando velho, irmãos. Tem gente que fala, pastor, não conheço. Conheço o Nintendo 64, né? Eu sou da época agora do PlayStation. Eu sou da época, irmão, do Atari. River Raid. Quero o aviãozinho assim, pega a gasolina, pega a gasolina. São jogos, né? Era legal a gente jogar, porque, na verdade, esses jogos, quanto mais você ia passando de fase, mais difícil ia ficando, né? Vinham monstros, outros que não tinha na outra, você fala, nossa, como que eu vou enfrentar esse monstro? Aí vinha um amigo seu e falou assim, ó, o ponto fraco dele é do lado esquerdo, aí você jogava só do lado esquerdo, para matar um monstro. Quando você passa de fase, as situações também ficam mais difíceis, as tribulações também aumentam, mas não significa que Deus não está com você, simplesmente você passou de fase, simplesmente há um novo ciclo na tua vida, simplesmente Deus está te levando para uma nova estação em nome de Jesus. Então não fique triste pelas situações que talvez sejam mais difíceis, só entenda, se só estou nessa fase, porque Deus viu em mim a possibilidade de uma vitória, Deus viu em mim a possibilidade de eu passar para mais longe, de eu ir para um lugar mais alto, para eu subir um degrau na minha vida, que se não fosse essa luta, eu nunca iria subir na minha vida. Deus está extraindo o melhor de mim. Amém? E isso, irmão, não tenha pressa para acontecer. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, não tenha pressa. Ainda são 8h30. O pastor tem até 9 horas, fica tranquilo, ele não vai passar do horário. A palavra evolução, né? Ela é o conhecer. Se eu conheço, eu evoluo. Se eu não conheço, eu não evoluo. Inclusive, quem aqui antes de se converter gostava de carnaval? Pode falar a verdade, irmão. Não me fica com vergonha, não. De manhãzinha eu perguntei. A Ruth estava no culto, ela fez assim, mudou a cara na hora. Quem gostava de carnaval, Ruth? Pode falar, né? De manhã. Inclusive lá na vigília do retiro, meu... A Ruth se revelou, né? Dançou, tudo. Eu falei, eita, essa é a galera que vai morar no céu. Lá no retiro. Mas existe um grupo dentro da escola de samba, né? Um quesito lá, que se chama evolução. Vocês já viram isso? Aí quando tem lá, na terça-feira lá que eles fazem, agora, 1 de abril tem que orar, que os demônios vão estar tudo soltos aí. Aí quando tem a apuração lá, os votos para decidir quem ganhou,
Aí o cara fala, né? Evolução, nota 7, né? Evolução, nota 9,8, e meio. Se for com a Gaviões, já começa o quebra-pau, né? Aliás, não tem problema. Quem é palmeirense aí fica tranquilo que vai evoluir também. Tem muito palmeirense na igreja, eu falo que vai evoluir. E aí, irmãos, um dos significados da palavra evolução significa movimentar-se lentamente. Por isso que eu falei para você, não tenha pressa. Porque o que Deus está fazendo na sua vida vai ser uma evolução. Talvez não seja uma evolução instantânea ou rápida, como você está querendo. Mas aos poucos Deus está fazendo uma obra na sua vida. A evolução, o que ela faz? Ela fica praticamente no meio ali. E o que ela vai? Ela vai cuidando do tempo. Para que também não venha a escola não venha a ir muito rápido, também não ir muito lenta, que venha aproveitar todos os espaços, para que tudo dê certo, para que todos os temas ali sejam falados, não é isso? Ou seja, se a gente trazer isso, óbvio que carnaval está amarrado em nome de Jesus, mas até essa palavra, o inimigo quer roubar. Tanto que tem muitas religiões aí que usam a palavra evoluir. Quem já ouviu espíritas usando? Você vai evoluir, você vai desenvolver. Uma vez eu fui numa reunião com meu primo, eu trabalhava com ele lá em Santos. Aí chegou lá na reunião, aí a gente sentou para almoçar com o cliente, aí o cliente falou assim, na hora eu já percebi um peso assim na vida do cara, entendeu? E o cara também já percebeu algo em mim. Porque, irmão, não adianta. Se você tem Cristo na tua vida, isso é perceptível aonde você chega. Amém? Ou as pessoas vão te amar, ou elas vão te odiar. Isso aí é certeza. Aí, quando eu percebi que o que estava em mim já estava incomodando ele. Aí na reunião, ele parece que foi possuído na reunião. Aí ele falou assim pro meu primo assim, ó, você é evoluído. Aí meu primo, obrigado, né, tal, não sei o quê. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não é desenvolvido. Aí até hoje meu primo brinca comigo disso daí que aconteceu. Ele falou assim, você viu? Eu acho que o cara percebeu, né, que você é pastor e tudo mais, ele nem sabia, mas ele veio e te atacou, né? Ele percebeu isso. Eu falei, claro. E o demônio veio falar que eu não era desenvolvido, que eu não era evoluído. Por quê? Porque o inimigo quer roubar a evolução. Só que o inimigo não vai roubar a nossa evolução em nome de Jesus. Eu profetizo que tudo que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer em nome de Jesus. Porque hoje você vai se abrir para isso. E eu declaro que você vai se movimentar, ainda que seja a passos curtos, não tem problema, não estou com pressa. Deus faz a tua vontade na minha vida em todas as áreas, porque eu creio que o Senhor vai fazer, não é do dia para a noite, mas eu creio que até o fim da noite vai acontecer em nome de Jesus. Eu não vou pedir para abrir, mas está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desejai afetuosamente, como meninos novos nascidos, ou seja, como recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pedro fala, desejai o leite. Eu posso dizer isso aí com propriedade. Porque hoje eu tenho uma pessoinha em casa que deseja o leite. E ai se não tiver. Começa a descer um espírito nela. E ela começa, Eu contei para vocês a história, né? Agora ela tá tranquila ali, ó, mordendo. Mas na hora que já mamou. Com a barriguinha até estufada. Tanto que mama. É a Pitamil Pro Futura Master Plus. E o preço é a graça de Deus, né? Mas hoje que eu sou pai, é muito bom a gente ver o desenvolvimento dos nossos filhos. É muito bom a gente ver, porque antes a gente colocava ela assim A gente colocava ela no sofá, ela não conseguia segurar a coluna, ela caía para um lado, caía para o outro. Aí depois ela começou a fazer treinamento, ela sozinha, treinamento de exército. Ela começou a ficar de bruço sozinha assim, e levantar a cabeça, isso fortaleceu as costas dela, ela ficou mais rápido, ela conseguiu ficar com a coluna ereta, né? Agora ela senta no sofá e fica tipo de boa. Esses dias aí, ela fez 7 meses quinta-feira, né? Quinta-feira ela fez 7 meses. Aí a gente
a gente deixou ela no sofá sentada e colocou um monte de almofada, né? Porque, imagina, ela fica sentada, ela não engatinha, ela não anda, ela não faz nada. A gente deixou um monte de almofada. Aí ela entrou no Salmo 18, com meu Deus eu salto muralhas. Quando eu fui ver, ela já estava caída no chão. Faz parte da evolução, né, irmãos? Aí até cair, agora tá jogando as coisas no chão. É fogo. Mas assim, faz parte da evolução. O leite vai trazer para ela um fortalecimento. O alimento, agora tá comendo banana, agora corta cenoura e tal, né? Come, quer na mão dela, não adianta querer dar na boca, na mão ela come e tudo mais. Então vai começando a ver o desenvolvimento, vai começando a ver os traços, né? Porque bebê praticamente tudo igual. Depois começa a vir os traços mais fortes, né? Que nem ela assim tá ficando bonita, né? E tudo por quê, né? Porque tem uma referência, tá desenvolvendo, né? Então, as coisas, é muito bom a gente ver. Daqui a pouco tá falando. Agora, antes do culto, tava tentando fazer ela dormir. E os meninos aqui, pá. E como é? Eu falei, não vai dormir, vou cantar com ela. Ela começa a ver que dá indícios que vai cantar. Falei, nossa, vai ser levita, hein? E tem uma voz grossa ainda por cima. Então, é muito bom a gente ver esse desenvolvimento. E é isso, irmão, que Deus espera de cada um de nós. Assim como eu olho para ela e vejo e desejo o desenvolvimento dela, desejo que ela cresça, desejo que ela seja muito melhor que eu, que ela vá mais longe do que eu fui, ou do que eu vá ir. Assim também é o desejo de Deus para cada um de nós, que você possa evoluir, que você possa melhorar, que você possa desenvolver. Deus não permite uma situação para nos matar, mas Deus permite todas as situações da nossa vida para ver o nosso desenvolvimento. E eu declaro em nome de Jesus, não desmaie o teu coração nas lutas que você tem passado, porque você tem um Pai que está pertinho de você. Se você chorar, Ele vai te pegar no colo, como Ele sempre faz, em nome de Jesus, porque Ele cuida de ti. Amém? Fala assim, eu tenho um Pai que cuida de mim. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai evoluir tanto, que você vai sair daqui para não ser mais a mesma pessoa que você era. Você vai ser um crente melhor, você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser um amigo melhor, você vai ser um filho melhor, você vai ser um pai melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser um funcionário melhor, você vai ser um patrão melhor, você vai ser uma ovelha melhor, e eu vou ser um pastor melhor em nome de Jesus. Nós vamos evoluir, irmãos. E eu vou te falar, comemore as pequenas evoluções. Tem gente que fala assim, tem que ficar comemorando cada coisa que você fala, que nem eu falei para Fran esses dias. Como é que eu falei? Que você era manhosa. Que eu não sei o que ela falou lá, que eu queria um negócio rosa, e Deus me deu rosa. Eu falei assim, nossa, quer dizer então que Deus te deu rosa e todo mundo passando fome lá na África e Deus foi lá e te deu rosa, só porque é você. Ela falou assim, eu tenho culpa que eu sou preferida de Jesus. Agora essa frasinha da Jéssica tá pegando, eu sou preferida de Jesus. Aí eu falei, não é folgada, né? Mas Deus cuida da gente sim no detalhe. Amém? Deus cuida no detalhe, Deus honra a gente no detalhe. Mas a gente precisa evoluir. A gente precisa querer ser melhor. Não dá, irmãos. Agora eu estou numa dificuldade porque, imagina, ela dorme na cama com a gente. Imagina, dificuldades aumentaram. Agora, existem muitos impedimentos para que as coisas aconteçam. Mas só que eu sou bom de pular obstáculos. Entendeu? Só que a gente precisa evoluir. A gente precisa mudar a nossa forma de tratar. Em muitas coisas eu estou mudando, né? Ela me fez mudar em muita coisa, eu estou evoluindo. Eu lembro que lá na outra igreja, até desse de manhã, a Tainá aqui, e a Tainá tinha uma mania de manhã, a gente fazia o louvor, era pouca gente, eu, ela e a Carla, na época, o Hipólito. Aí a Tainá tem uma mania que de manhã, irmãos, eu não sou muito bem-humorado, entendeu? De manhã para eu acordar demora um pouco e tal, mas tem gente que é alegre pra caramba de manhã. Meu padrasto, meu Deus, ele acorda fazendo barulho, faz omelete, faz queijo. Ele fala, bom dia, filha. Bom dia, filhinha. Bom dia. Minha mãe de mãe. Mãe, bom dia. Minha mãe também, acho que puxei para aquela, bom dia, cala a boca, deixa eu dormir. Né? E tal. E eu era meio assim também, né?
Quer dizer, ainda sou um pouco. Aí, quando ela... E a Fran, quer dizer, nós estamos juntos há 8 anos. Então, a Fran tá acostumada, né? Aliás, lá no retiro, ela foi pregar e ela falou mal de mim, irmãos. Como pode uma coisa dessa? Ela disse assim que quando chegar no dia da salvação, ela vai passar direto, porque Deus vai falar assim, estava com o Éder, então passa direto. E não está errado, né, irmãos? Porque é difícil. Até eu entendo que é difícil, né? E aí eu sempre fui assim, então, de manhã. E a Fran sabe, já há 8 anos assim. Tanto que acorda, ela não fala quase nada, né? Comigo. E nem eu com ela. Os dois mudam. Se passar um do lado do outro, esbarra, tipo. De manhã. Esbarra. Se esbarrar, empurra e aí vai levar uma. Né? É bem assim. Só que, quando ela nasceu, aí a Fran falou assim, vixe, de mal-humorado virou psicopata. Por quê? Agora, de manhã, eu mesmo olhei pra mim e falei, o que tá acontecendo? Porque eu acordei esses dias de manhã e ela acordou junto comigo. Antes ela acordava tarde, né? Agora tá acordando mais cedo. Aí acordou junto comigo. Eu cheguei, ela tava sentadinha na cama. Aquele olhinho quase não de sono. Já não é aberto o olho, né? Ainda mais de sono. Todo puxado ali e tal, não sei o quê. Deu aquele sorriso. Aí eu olhei pra ela e falei, oi, bonequinha do papai. Você acordou, minha filha? Aí ela olhou pra mim assim, eu não sabia. Aí ela ficou toda feliz e a Fran fez assim. O que aconteceu? Não falou nada. Mas ele falou, nossa, como as coisas mudam. E a gente acaba evoluindo, irmãos. Como eu falei, se a gente não evolui por bem, a gente é provocado a evoluir. E é uma bênção. Amém? Eu não estou falando que está errado. Tem gente que acorda e fica quieto como eu e tudo mais. Não é errado também. Até porque a Bíblia fala isso. E eu lembro que lá na outra igreja, a Tainá, ela é muito alegre de manhã. E ela chegava assim, antes do culto, tipo 8 horas da manhã, na escola bíblica. Ela chegava assim, bem perto, fazia assim, bom dia, pastor! Eu olhava para ela assim, o que tem de tio, seu Madruga? O que tem de bom? Aí ela, nossa, pastor. E ela ficava alongando a conversa. E aí ela estava começando a fazer isso na frente das pessoas. Tipo, chegava os irmãos pro culto das 10, porque eu ministrava a escola bíblica de manhã, chegava os irmãos pro culto das 10 e ia sentando. E ela, não sei se ela falava, acho que ela queria me provocar, porque ela fazia, bom dia, pastor! E eu, bom dia. Tipo, aí as pessoas pensavam, nossa, se o pastor é assim, imagina a igreja, né? O pastor, nossa, a menina só falou bom dia. Só que aí eu falei, será que eu tô errado? Porque é uma coisa que tá dentro de mim, né, De manhã não tem como, tipo, eu sou meio, né? Aí eu brinquei com ela hoje. E não é porque eu tô falando, não, que eu melhorei, que você vai, né? Você não chama Zoe, não, hein? Aí ela deu risada. Aí eu descobri que tá escrito na Bíblia que de manhã não é bom dar bom dia muito alto. Aí daquele que dá bom dia aquele que gritar bom dia ao seu próximo de manhã, não faz isso, que você pode se amaldiçoar. Eu descobri que estava na Bíblia. Eu falei, até nisso eu estou na Bíblia, meu. E aí a pessoa falou, pastor, isso aí está na Bíblia ou é Pastor Éder, capítulo 1, versículo 3? Eu falei, não, tá mesmo, tá lá em Provérbios. Se não tiver lá, eu pago o ragaço para todo mundo. De manhã eu falei isso, vou procurar. Né? Mas está escrito mesmo. Mas, irmãos, eu estou falando isso para vocês por quê? Porque Deus está trabalhando no meu caráter. Deus está trabalhando na minha vida em todos os aspectos. E Ele também está trabalhando na sua vida em todos os aspectos. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que você vai sair daqui para ser uma pessoa melhor, irmão. Tem muita gente aí com aparência, com casca de evangélico, só que não evoluiu nada. Tem muita gente aí com casca de evangélico falando mal do irmão por trás, com falsidade. Isso que aí muita gente se escandaliza. Como que pode ser crente assim? Irmão, aí usa saia até lá o pé. E o mesmo comprimento da saia é o comprimento da língua. Está amarrado em nome de Jesus. Nós não vamos ser assim. Deus vai tratar o nosso caráter. Deus vai fazer uma obra nas nossas vidas de dentro para fora. E quem olhar para nós vai falar, esse aí carrega o poder de Jesus Cristo. Não por aquilo que ele aparenta ser, mas para a essência que ele tem dentro dele e dentro dela em nome de Jesus. E depois que você for tratado, e depois que você evoluir,
na presença de Deus. Depois que a gente evoluir, para terminar, evoluir é você se parecer cada dia mais com Cristo. Isso é evoluir. Evoluir é você ser como Cristo. Você quer saber se evoluiu na sua vida? Você está mais humilde? Você está mais humilde? Você está com a bola baixa ou você olha para as pessoas de cima para baixo? Você consegue segurar a tua boca para não falar mal dos irmãos? Ou você não, a primeira oportunidade que tem, você descarrega tudo que você pensa. Você sabia que falar tudo que pensa não é ser sincero, é ser doido, é não ter senso? Às vezes não é tudo que você pensa que você pode falar. Às vezes uma palavra tua vai destruir uma pessoa. Às vezes uma palavra tua destrói a fé de alguém. Você é evoluído? Ou você ainda briga no trânsito? Você é evoluído? Ou você fala uns palavrão e fala, não, mas não estou na igreja. Não está na igreja, mas você é a igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Você é evoluído? Ou você ainda, de vez em quando, faz um happy hour e toma umas cachaça? E aí fica meio, né, querendo, fica na carne. Você evoluiu totalmente na presença de Deus? Você já sabe quem você é em Cristo? Ou ainda qualquer ventinho que dá, você já pensa em sair da presença de Deus? É isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós evoluamos. Ao ponto das pessoas que nos conheciam, elas não nos reconhecerem. Porque a palavra fala que quando os irmãos de José foram lá no Egito, quando teve a fome na terra, e ele tinha tido a interpretação do sonho do faraó, 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras, quando os irmãos de José, que aconteceu a fome, que eles foram lá no Egito para pedir comida para o governador, quem era o governador? Quem era o governador? E os irmãos, eles não reconheceram que era o Zé, que eles jogaram no fundo do poço. Eles não reconheceram. Eles achavam que José tinha morrido, que José tinha virado um escravo, que José estava esquecido. Aí José vai diante deles e olha para os 11 e fala assim, quem são vocês? Sabia que eram os irmãos. E os irmãos falavam, ó senhor faraó, ó senhor governador, por favor não nos mate. Nós viemos aqui para pedir comida para o governador. Vem para nós. E José falou para ele, e José sabia que eram os irmãos. E José falou para eles assim, cadê o pai de vocês, cara, o pai dele? Ah, nosso pai tá lá. E vocês têm outro irmão, né? Nossa, o cara é detetive, meu, do FBI, o cara sabe a nossa vida, sabe até que a gente tem um outro irmão. A gente nem falou para ele. É, irmão, sabe por quê? Porque quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece não. Quem apanha, reconhece, viu? Quem bate, às vezes passa batido. Eu fiz isso para você. Irmão, você vai pagar. Ah, não, mas Deus perdoa, mas você vai viver a consequência. Deus perdoou Davi quando ele adulterou, matou o marido da outra. Deus perdoou ele, mas só que Deus disse assim, a espada nunca mais sairá da tua casa. Ah, Senhor, tem misericórdia, Salmo 51 e tal, pediu perdão. Tá bom, eu vou te ajudar, eu vou dar uma amenizada na consequência, mas você vai passar a consequência. Só que Davi tinha um coração tão de Deus, que ele falou, Deus, eu não estou preocupado com a consequência, eu só estou preocupado em perder a tua presença na minha vida. Os irmãos de José não reconheceram José, sabe por quê? Porque José estava tão com Deus que ele evoluiu de uma forma tão poderosa, ele prosperou, ele recebeu a autoridade de Deus, ele recebeu uma nova face. Aliás, eu fiquei pensando nessa palavra, você imagina que os egípcios, eles se pintavam, né? Os egípcios tinham mania de se pintar, colocavam roupas, até hoje vende roupa, tecido egípcio, são roupas diferenciadas. Ele tinha uma túnica de governador, ele tinha colar de governador, ele estava com uma coroa de governador, ele estava com a cara maquiada, e aí os irmãos não reconheceram ele, e principalmente, eles não sabiam, mas parecia que eles conheciam de algum lugar. Parecia que eles conheciam, mas não conhecia. Mas José conhecia cada um deles, porque eles estavam fora da presença de Deus. Eles não reconheciam porque eles estavam fora, mas José estava com a presença de Deus. E José reconhecia. E eu declaro em nome de Jesus, é isso que vai acontecer na tua vida. As pessoas que antes te conheceram, na hora que Deus começar a fazer uma obra na tua vida, você vai ficar irreconhecível. As pessoas vão falar, nossa, é você mesmo. É aquela pessoa que antes vivia problemática e agora está resolvendo.
resolvido em nome de Jesus. É você mesmo, aquela pessoa abandonada que agora tem uma família feliz. É aquela pessoa que não tinha dinheiro para nada agora. É uma pessoa próspera, é uma pessoa abençoada. Porque os teus inimigos vão te procurar, mas eles não vão te encontrar. Porque Deus vai ter já te colocado no lugar mais alto em nome de Jesus. Os irmãos de José não reconheceram José. Porque ele evoluiu tanto. Porque ele estava acima. Quem evolui fica sempre acima. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai estar acima das situações. Você vai estar acima do problema. Não vai ser qualquer vento que vai te derrubar. Porque você vai crescer tanto na presença de Cristo. Você vai entender tanto a missão que Deus tem para a tua vida. Você vai entender tanto os propósitos que Deus tem na tua vida. Você vai entender que Deus não te trouxe aqui para te abandonar agora. Mas Ele escreveu uma história na tua vida. E Ele vai completar essa história em nome de Jesus. Hoje você sai daqui evoluído em nome do Senhor Jesus. Você vai sair daqui para ser mais parecido com Cristo. E eu vou te dizer para terminar. No momento certo, Deus vai te exaltar. No momento certo, quando você estiver como Deus quer, aí Deus vai te glorificar. Vai chegar o tempo da glorificação na tua vida. Em João 17, Jesus diz assim: Pai, glorifica o teu filho com a glória que eu tinha contigo antes de eu ter descido para a terra. Quando Jesus desce para a terra, ele perde a glória que ele tinha. Filipenses 2,5. Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou, tomou a forma de servo. Ele deixa a glória dele lá na presença do Pai, e ele vem sem glória. Só que Jesus, em nenhum momento da caminhada dele, ele regrediu. Em nenhum momento da caminhada dele, ele voltou para trás. Em todo momento, Jesus só evoluiu. Com 12 anos de idade, ele estava no templo ensinando pessoas mais velhas do que ele, anciãos de Israel. Com 30 anos, ele estava se batizando, começando o seu ministério. A pomba desce no ombro dele. Ele começa o ministério dele e nunca mais parou. Em João 17, Jesus ora, ele faz uma oração intercessória pelos discípulos e por nós, sem nos conhecer. Jesus era tão evoluído que ele já olhou para o futuro e sabia que eu e você estaríamos aqui hoje ouvindo essa palavra. Ele ora por nós. Pai, eu oro por esse que tu me deste, mas não só por este que tu me deste, mas por aqueles que hão de crer em mim, aqueles que hão de crer no meu nome. Lá na frente. E ele fala assim: Pai, glorifica o teu filho com a glória que eu tinha antes de eu descer para a terra. E eu te peço, Pai, glorifica também estes que tu me deste. E quando ele fala glorifica estes que tu me deste, ele está falando de nós. Nós também temos a oportunidade. Por isso que fala que quando você crê em Cristo, e quando você conhece, tem a plenitude do conhecimento de Jesus, o que vai faltar para nós no fim da nossa vida? Quando você chegar lá no último dia da tua vida, o que vai faltar? Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é que nós sejamos glorificados como Jesus também foi. Pai, glorifica o teu filho, ou seja, glorifica agora, me devolve a glória, porque agora eu já preciso voltar. Eu preciso voltar. Eu preciso ir novamente para o lugar que era meu. E aí ele fala para você: evolua. Me conheça nessa temporada que você está vivendo nessa vida. Porque no último dia você também será glorificado como eu fui. Jesus vai te glorificar. A única coisa que você tem que fazer é viver uma vida espiritual. É você passar de fase, ainda que as dificuldades aumentem. E vou dizer para vocês, só um povo evoluído, só cristãos evoluídos vão aguentar o tempo que virá a partir de agora. O mundo está cada vez pior e o mundo jaz o maligno. Se nós não estivermos bem alicerçados na rocha que é Jesus, se a gente não evoluir ao ponto da gente ter convicção na fé que a gente tem, facilmente nós vamos cair. Facilmente nós vamos ficar fora da glorificação. E nós vamos ficar fora do arrebatamento.
que isso não aconteça na tua vida, mas que a partir de hoje você fala: Deus, eu estou na caminhada, eu estou aqui na tua presença, a partir de agora só vou evoluir, só vou crescer, vou buscar o que realmente importa. Evoluir não é ter um carro importado, evoluir não é ter dinheiro na conta. Isso também é uma evolução, mas é uma evolução humana. Evoluções humanas passam. A grande evolução que você tem que ter na tua vida é a fé em Jesus. Essa fé vai vir quando a cada dia você conhecê-lo melhor. Amém?